Bem-vindo ao Paradoxo Elementar. Prepare-se para uma jornada emocionante em um mundo onde as leis físicas se mostram, onde vamos explorar os segredos do menor átomo de todos, o átomo de hidrogênio. O químico inglês William Prout sugeriu em aproximadamente 1816 que os átomos de todos os elementos eram formados a partir do átomo de hidrogênio, ideia esta que ficou conhecida como a hipótese de Prout. Sua ideia, embora com modificações decorrentes do melhor conhecimento da estrutura da matéria, ainda é basicamente válida nos dias de hoje. Todo átomo tem 3 partículas principais: prótons de carga elétrica positiva, elétrons de carga elétrica negativa e nêutrons sem carga elétrica. No seu estado normal, um átomo sempre possui prótons e elétrons, mas o nêutron pode faltar, como é o caso do átomo comum de hidrogênio, o mais simples de todos, composto de apenas um próton e um elétron. O fato de ser o elemento cujo átomo possui menor massa, que poderia ser usada como unidade, sugeriu a Prout sua hipótese. Em sua aparente simplicidade, o átomo de hidrogênio consegue nos dar uma ideia sobre mistérios e segredos da estrutura da matéria. Se fosse possível examinar uma substância com um aumento de 20 milhões de vezes, o observador veria que é constituída de moléculas, a menor parte em que uma substância pode ser subdividida sem perder suas propriedades físicas e químicas. Aumentando a ampliação para 100 milhões de vezes, notaria que as moléculas são formadas por átomos, conjuntos de partículas semelhantes a sistemas solares em miniatura. Todavia, esta comparação não é inteiramente verdadeira, pois as forças que agem no sistema solar são de natureza diferente das forças que ligam elétrons a prótons. A analogia serve apenas para facilitar a visualização do conjunto formado por prótons e elétrons. Alguns fenômenos ocorrem de maneira aproximada em ambos os sistemas, planetário e atômico. Por exemplo, havendo condições que possibilitassem lançar adequadamente um elétron nas redondezas de um próton, o elétron passaria a girar ao redor do próton, formando um átomo de hidrogênio da mesma forma que, num sistema planetário, um corpo lançado perto de um outro bem maior terminaria em órbita ao redor deste. Os satélites artificiais que giram ao redor da Terra constituem um bom exemplo disso. O lançamento de um elétron para as proximidades de um próton, mesmo repetido várias vezes, dá origem sempre ao mesmo sistema solar em miniatura e sempre com as mesmas dimensões. O elétron é capturado pelo próton e permanece em órbita ao seu redor. A explicação do fenômeno da formação do átomo não pode ser obtida através das leis da mecânica comum, que são, entretanto, suficientes para calcular com bastante precisão o movimento de planetas. Essa explicação deve ser procurada dentro de um ramo relativamente novo da física, chamado mecânica quântica, que permite abordar em todos os aspectos os fenômenos relativos à estrutura do átomo e as relações existentes entre as diversas partículas atômicas. O lançamento para a órbita do próton, que deu origem a um átomo de hidrogênio, fez com que o elétron perdesse parte de sua energia e adquirisse uma situação estável, com a energia cinética que ainda possui e a energia potencial que ganhou ao se estabelecer em uma órbita ao redor do próton. Para romper o átomo, é então necessário fornecer novamente energia. Isso pode ser conseguido acelerando-se 2 átomos numa trajetória que os leve a colidir entre si. Ao alcançarem uma velocidade de cerca de 14 km por segundo, o choque entre eles é suficientemente forte para separar os prótons e os elétrons, deixando-os livres. Uma carga elétrica colocada à distância de algumas centenas de angstroms sentirá com igual intensidade forças de atração e repulsão por parte das 2 partículas que compõem o átomo de hidrogênio. Como as forças têm direções opostas, essa carga não sofrerá nenhuma influência. O átomo de hidrogênio se comporta, então, como se não contivesse cargas elétricas, ou como se fosse neutro. A uma distância menor, porém, os efeitos das 2 cargas atômicas se fazem sentir de uma maneira diferente. Esse fenômeno explica por que 2 átomos de hidrogênio se unem para formar uma molécula. O próton e o elétron têm massas desiguais. O próton, cuja massa vale 1.836 vezes a massa do elétron, situa-se no centro do átomo.
As cargas elétricas, porém, são iguais e de sinais opostos. Às vezes, um átomo apresenta as mesmas características químicas de outros, diferindo em peso. Isto acontece porque ao próton do núcleo ligam-se nêutrons, partículas de massa aproximadamente igual à do próton, resultando em um aumento de peso do átomo. Esses átomos recebem um nome especial: isótopos. Assim, os isótopos são os mesmos átomos de um dado elemento, sendo, no entanto, mais pesados. Para o átomo de hidrogênio, os isótopos recebem nomes particulares. Com um nêutron ligado ao próton, o átomo é chamado de deutério. Com 2 nêutrons no núcleo, é chamado trítio. A Terra, ao girar em torno do Sol, descreve uma trajetória elíptica quase circular. Tirando-se o Sol à Terra, continuaria a se mover no espaço em linha reta, mas caminha ao longo de uma elipse porque seu movimento muda continuamente de direção, devido à força gravitacional. Ao mesmo tempo está sujeita a outra força que a impele para o exterior de sua órbita. Essa força é a reação à força gravitacional que mantém a Terra em órbita. Se fosse possível observar um elétron girando em torno de um próton, do ponto de vista geométrico, tudo seria quase como presenciar ao movimento da Terra em relação ao Sol. A diferença entre os dois sistemas está na natureza da força que liga o elétron ao próton. Tal força é de natureza elétrica. O próton, dotado de carga positiva, atrai o elétron, que possui carga negativa de valor absoluto, igual à carga positiva do próton. As duas cargas de sinais contrários se atraem, e a atração é tão mais intensa quanto mais próximas estejam uma da outra. Um elétron, ao se chocar contra outro, diminui sua velocidade e transforma sua energia de movimento, energia cinética, em energia eletromagnética. Dependendo da quantidade, essa energia eletromagnética é irradiada sob a forma de onda de rádio, ou de luz visível, ou de radiação ultravioleta ou, ainda, raios X. Ao ser impulsionado para as proximidades de um próton, um elétron é por este atraído, podendo mudar sua trajetória para uma espiral que vai levá-lo a se chocar com o núcleo. Para essa mudança, o elétron perde velocidade e, portanto, energia cinética, que também se transforma em radiação. Assim, uma carga elétrica sob aceleração tanto irradia energia quando é freada, como quando sofre desvio em sua trajetória. O elétron do átomo de hidrogênio gira em torno do próton em órbitas bem determinadas. Normalmente, percorre a mais curta, cujo diâmetro é de cerca de 1 angstrom. Mas quando o átomo é submetido a choques de intensidade suficiente, pode acontecer que o elétron seja lançado para uma órbita maior, onde permanece muito pouco tempo, voltando logo à órbita costumeira. A energia fornecida pelo choque para o pulo é então devolvida sob a forma de radiação. Quando 2 átomos de hidrogênio se chocam com violência suficiente, os elétrons se separam dos núcleos. Entretanto, se prótons e elétrons voltarem a se aproximar, cada par reconstituirá um átomo de hidrogênio. Um elétron colocado a grande distância de um átomo de hidrogênio não sofre nenhuma influência. Ele é repelido por uma das 2 cargas que compõem o átomo e atraído pela outra com intensidade praticamente igual, devido à distância. Se essa distância for curta, a partícula passará a sentir forte atração por uma e fraca repulsão por outra. Por isso, entre 2 átomos de hidrogênio, colocados a uma distância igual ou inferior ao diâmetro da esfera atômica, ocorre uma força atrativa suficiente para mantê-los ligados. É o mecanismo pelo qual se formam moléculas como a do hidrogênio, cujos átomos à temperatura ambiente estão sempre ligados a OS pares. Quando um átomo de hidrogênio tem um próton e um nêutron no núcleo e um elétron na órbita, passa a constituir o hidrogênio pesado ou deutério. Há casos em que existem 2 nêutrons no núcleo, além do elétron em órbita. O átomo é, então, o trítio. A probabilidade de ser encontrado um deutério é de 1 em 6.000 átomos normais de hidrogênio. O trítio se forma pelo bombardeio dos raios cósmicos. Sua vida é breve, pois o núcleo com 2 nêutrons é muito instável e se desintegra passando a deutério. E assim chegamos ao final desta emocionante jornada onde vislumbramos mais de perto o fascinante átomo de hidrogênio.
Obrigado por se juntar a nós no Paradoxo Elementar, onde a física se torna clara, acessível e inspiradora para todos, e até a próxima descoberta, amigos.